Eu lembro como começou essa primeira história. Eu era aluno do primeiro ano do magistério, lá em Amambai, Mato Grosso do Sul. E nós tínhamos uma professora muito dinâmica e muito exigente, sempre tinha trabalhos novos. E aí, num determinado trabalho, ela solicitou que nós fizéssemos uma adaptação. Era para pegar um livro de história, uma história infantil, e fazer a transformação para teatro de fantoche. E aí, só que não era para entregar para ela esse trabalho. Ela pediu que nós fizéssemos uma apresentação desse teatro adaptado para, salvo engano, 4 ou 5 turmas de uma escola, crianças. E ela entregou uma fichinha para cada criança do que elas iriam avaliar. Entre os itens lá tinha lá a melhor história. Mas antes disso ela sorteou lá o grupo e nós estávamos no magistério, era um pouco elitizado, e no nosso grupo estávamos eu, minha irmã, a Patrícia, né, nos formamos juntos. Aí tinha Maria de Lourdes, tinha mais 2 outras alunas também. E aí, aquela coisa de sorteio, né, quando tem um trabalho, por sorteio, coube a mim escolher a história que seria adaptada e construir um palco de madeira para apresentar. E aí, só que o grupo reuniu lá e enquanto a gente estava conversando, deu para escutar os outros grupos planejando o trabalho deles. Aí, um grupo lá, por exemplo, né, as meninas escutaram que elas iam contratar uma artista plástica de Campo Grande para fazer os fantoches. Então os fantoches iam ficar muito bonitos, perfeitos. Um outro grupo tinha a mãe de uma das meninas, era uma das melhores costureiras da cidade. Então o fantoche que ela ia fazer ia ficar muito bonito. E o nosso grupo não tinha recurso financeiro nenhum e já pensou, olha, nós não vamos conseguir fazer no padrão, né, que o pessoal está fazendo. Se nós não tivéssemos escutado o que os outros grupos estavam fazendo, talvez a história do nosso grupo fosse outra, né? Mas aí as meninas falaram, nossa, nosso fantoche vai sair feio, o que nós vamos fazer? Aí a ideia foi, então vamos escolher um personagem que seja feio. Se a nossa história, o personagem for feio, o fantoche feio já vai estar bem caracterizado, então tudo bem. E aí fizeram essa exigência para mim, olha, escolha uma história que o personagem seja feio. E aí eu fui na biblioteca lá da escola, procurava, então lá era princesa, aí todos os fantoches que eu imaginava, né, acabamento de fantoche era um grau de dificuldade muito grande. E aí eu fui passando o tempo, para não falhar com o grupo, eu resolvi criar uma história, né, porque era minha responsabilidade achar a história, eu não achei. E aí eu pensei numa Kari, né, como uma das exigências que a professora colocou também é que a história tivesse, eu não tenho certeza disso, mas tivesse um cunho educativo, algo assim, ou se foi nós que pensamos, isso eu não lembro. Mas aí eu pensei numa Kari, falei, Kari, né, pelo menos no imaginário, não é uma coisa bonita. Eu nunca tinha visto uma Kari, não tinha internet para ir lá e procurar como que era uma Kari, uma imagem de uma Kari. E aí eu escrevi uma história que chamava A Epidemia das Cáries. Eu tenho, né, guardado até hoje o rascunho, manuscrito. Essa era a minha letra na época. Eu escrevi, minha letra já foi bonita, ó. Hoje eu não tenho mais essa letra. E aí a história se chamava A Epidemia das Cáries. E o enredo era um grupo de cáries numa boca de um adulto fazendo uma reunião, planejando se mudar para uma boca de uma criança, porque a criança é mais descuidada, esquece de escovar o dente, come mais doce, e lá seria melhor para elas. Nos reunimos na casa de uma das colegas, a Maria de Lourdes. Eu acho que foi numa tarde de sábado, nós passamos a tarde toda elaborando a história. E a mãe dela tinha uma máquina de costura e com o que a gente tinha de recurso, a gente fez uns fantoches horrorosos.
bem o que a história pedia, porque os personagens eram as cáries, e a Karen precisa ser bonita, né? Então resolveu o nosso problema. E lá fomos nós com o nosso teatro apresentar. Quando nós chegamos na apresentação, as nossas colegas estavam com cenários maravilhosos, com fantoches dos contos de fada, princesas, aquelas coisas assim. Nós já ficamos murchos só de olhar, e a gente olhava para nossa Karen ali, feio o fantoche, e pensávamos na vergonha que a gente ia passar. A gente fez, se eu não me engano, a gente fez um palco de caixa de papelão, eu acho que foi mesmo, com o mínimo de enfeite possível, porque a gente não precisava de muito cenário, né? E aí todo mundo apresentando e a gente lá esperando a nossa hora de passar vergonha. E aí nós fomos, fizemos a apresentação com aquele sentimento, né, inseguro de aluno de primeiro semestre, sem saber direito, né, como que ia ser. E ensaiamos as falas, dividimos, né? Aí eu lembro que eu escrevi aqui onde era para falar sério, em tom severo, onde que era o personagem da risada, tudo aqui. Fizemos a apresentação e tremendo, né? Eu lembro até hoje, eu sou muito tímido, sempre fui. E mesmo atrás ali do palco, agachado, com a mão lá com o fantoche, a voz saiu um pouco trêmula, todo mundo. E aí as crianças, a gente ouviu que elas reagiram muito bem, elas riram junto com os personagens. A gente ouvia as reações das crianças. As crianças ficaram vidradas na história, elas ficaram vidradas. A gente fez bem caprichado, né? A questão de ensaio, de vozes, nós fizemos. E as crianças gostaram muito. Então foi um sucesso muito grande o nosso teatro, para nossa surpresa. E foi muito elogiado. Reunimos para avaliar, fizemos um círculo para avaliar. Eu falei, o teatro de vocês foi maravilhoso, foi muito bom realmente, mas vocês esqueceram da bibliografia. Aí o Robson falou, foi eu que escrevi, professora. E eu brincava muito com eles, falei, não minta, Robson. As meninas falaram, é verdade, professora, ele que escreveu. E aí o Robson me falou, professora, eu tenho outros textos escritos. A senhora quer ver? Me trouxe um caderno de brochura com várias histórias infantis. Eu olhei e fiquei maravilhada com o conteúdo das histórias. Falei, Robson, você tem que publicar, porque as suas histórias são melhores que boa parte das histórias dos livrinhos que tem aí na biblioteca. E realmente eram muito boas. Ela era uma professora muito exigente. Então ela avaliava assim detalhes, né? Qualquer coisinha ela chamava atenção, então a exigência era máxima. Essa é a visão que a gente tinha na época, pelo menos. Nós tiramos a nota máxima nesse trabalho e quando ela reuniu conosco, ela pegou as fichinhas, né, da mão das crianças e disse que a nossa história foi escolhida como a melhor história. E aí ela perguntou, né, de quem era o autor do livro, eu lembro assim. E aí alguém do meu grupo falou, é o Robson. Na época parece que ela não achou que era brincadeira e ela sempre me chamava de menino. Até hoje ela me chama de menino. E aí quando falaram que o texto era meu, ela falou, olha, foram 5 histórias apresentadas, todas as outras foram de livros já publicados. Então, e as crianças gostaram da sua história, elegeram a sua melhor história comparado com as outras. Então, você é escritor, você leva jeito para escrever para criança. Vai atrás disso. Eu não sei como te ajudar, eu nem sei se Mato Grosso do Sul tem editora, não sei como te orientar, eu não entendo nada disso. Mas vá atrás disso porque você leva jeito para a coisa. Eu pensei, nossa, se a professora Loreni, porque ela não elogiava à toa, de jeito nenhum, né? Aliás, era bem raro receber um elogio da professora Loreni. Então, quando ela falou, eu acreditei. Então, naquele dia, um sonho, foi colocado um sonho na minha cabeça e eu saí dali muito empolgado, né? E eu já dava aula
como professor interino na zona rural. Eu já tinha inventado algumas histórias para os meus alunos, porque a escola que eu trabalhava não tinha livro. Então, criança pequena, né, eu era professor alfabetizador, criança pequena pede para ouvir história, gosta de história. Então, eu contava algumas que eu conhecia e inventava outras também. Estou encantada com o Robson como escritor de história infantil, porque ele atende a vários requisitos muito importantes. Primeiro, ele encanta o leitor. Está aqui uma fã incondicional do Robson. Então, Elisa, qual que é o seu escritor preferido? O Robson. O Robson, desde muito pequena, que o escritor preferido dela é o Robson. Ela tem paixão, ela adora ler as histórias do Robson. Desde que eu recebi a primeira história, eu não parei de ler. Isso, então nunca mais parou de ler as histórias do Robson. E foi assim. Então foi assim que nasceu, né, o escritor Robson Rocha. Foi num trabalho de escola. Então a gente tem o prazer de fazer parte, né, a honra de fazer parte dessa história com esse início nada ortodoxo de procurar de uma forma mais barata e prática fazer um trabalho que realmente foi um trabalho que teve sucesso. Aí o livro, essa aqui é a primeira edição, né, foi publicada uma coleção Descobertas, anos depois, com 12 livros, e tudo começou com essa história aqui. O primeiro ilustrador, né, quem fez para mim foi o Gerson Nelson. Aí depois, em 2009, a editora reformulou a capa da caixinha, colocou o livro do Lápis Mágico em destaque. E essa coleção aqui, em 2009, ela ganhou o selo de 1 milhão de livros vendidos em todo o Brasil. E pensar que tudo começou de um trabalho de escola, né? E de uma sensibilidade da professora em perceber uma aptidão e incentivar, né? Hoje, o livro está na 14ª edição. É esse aqui. Esse aqui é o trabalho do Hudson Freire, nosso ilustrador hoje. E a coisa cresceu, né? Esse livro ele tem já fantoche, dedoche, avental para contação de história. O livro tem na versão lavável, tem um livro gigante. E nós estamos preparando um kit desse livro para lançar esse ano ainda.